A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. A palavra de hoje nós vamos meditar no livro de Hebreus, capítulo 11, verso de número 11. Diz assim: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Meus queridos, minhas queridas que me ouvem nessa manhã, conectados, ligados na Rádio Regional de Palmital, como você também que está assistindo essa palavra pela internet, pelo YouTube. É um grande prazer falar a respeito dessa passagem no dia de hoje, principalmente na véspera do Dia das Mães. E aqui a promessa, que é relatada no livro de Hebreus, ela faz uma menção lá da passagem do Antigo Testamento no livro de Gênesis, quando Deus havia feito uma promessa para Abraão que ele ia ser pai de muitas nações. E a mulher de Abraão se chamava Sara. E Sara era estéril. Sara não podia conceber. Talvez muitas mulheres que estejam até ouvindo a programação no dia de hoje, elas tenham sido frustradas por não ter tido filhos, por não ter recebido a condição, talvez orgânica ou outra circunstância que impediu que ela pudesse gerar, pudesse engravidar. Mas eu queria fazer aqui uma leitura dessa passagem pensando um pouquinho na condição humana, física do ser humano. Um dos desejos, duas situações muito comuns na condição humana é a necessidade da reprodução, da perpetuação da espécie, como até garantia de sobrevivência futura. É uma condição, é uma necessidade que é muito mais instintiva do ser humano. Então o ser humano tem um desejo de procriar, de criar, de deixar descendentes, criar uma genealogia futura. É um desejo. E outro desejo é de sobrevivência, a necessidade de sobreviver. Aqui nessa passagem, se nós observarmos, Deus havia feito uma promessa para Abraão, e essa promessa não era exclusivamente para Abraão, porque ela também se estendia à sua família, se estendia à sua esposa, à sua alma gêmea, à sua adjutora, à sua companheira. E ela não conseguia engravidar, e isso com certeza gerava um desejo de tristeza, uma insatisfação muito grande por conta de tudo aquilo que ela vivia. Então, durante muitos e muitos anos da sua vida, ela alimentou no seu coração. Ela sonhou, talvez com uma barriga, talvez com um parto, talvez com seu filho, que nem ainda havia sido concebido, muito menos sido gerado. Imaginava essa criança no seu colo, talvez amamentando. E o grande sonho de uma mulher passa por isso. Então, antes mesmo que ela possa ser mãe, que ela possa conceber, existe toda uma gestação emocional que prepara ela futuramente para ser mãe. Quando uma mulher fica sabendo que ela está grávida, na maioria dos casos, é um momento de muita alegria, porque conceber, ser mãe, embora padecer no paraíso, é uma dádiva do Senhor. Quando uma criança nasce e a mãe pega aquela criança e coloca no colo, coloca nos seios para alimentar, ela tem a certeza que ela está gerando uma nova vida e que aquela vida a qual saiu de dentro dela será importante, será a sua descendência, será a hereditariedade futura que ela nem conhece, mas através daquela vida se estabelece todo um relacionamento. E pensando aqui no caso de Sara, Deus havia feito uma promessa e ela, vivendo, não conseguia enxergar essa promessa. Mas a promessa não estava esquecida, ela simplesmente não havia ocorrido.
Muitas vezes, independente da condição da maternidade, mas talvez outra coisa da sua vida, talvez você já recebeu, sentiu no coração uma palavra de Deus que te faz uma promessa, talvez uma promessa de prosperidade, de um emprego melhor, de um diploma universitário, talvez de uma pós-graduação, de um mestrado, de um doutorado, talvez a condição de você ser mãe, ter um marido, ter uma esposa, qualquer promessa que você já sentiu no seu coração, mas ainda não aconteceu. Sara não desistiu do sonho de ser mãe. E eu gostaria que você pensasse da mesma forma, não desistisse dos sonhos, das promessas que Deus fez na sua vida. Porque enquanto você tiver vida, enquanto você estiver vivendo, é tempo para que a promessa possa acontecer. Me remete também à promessa de Deus, para Caleb e Josué, de que eles entrariam numa terra santa e prometida. E para que a promessa se cumprisse, foram necessários 40 anos para que esse povo colocasse os pés na terra que o Senhor havia prometido. E quando Josué colocou os pés na terra prometida por Deus, ele diz assim: olha, hoje eu sou velho, tenho mais de 80 anos, mas eu me lembro, há 40 anos atrás, quando Deus fez a promessa que nós iríamos entrar, tomar posse de uma terra prometida. Hoje eu me sinto revigorado, eu me sinto como se eu estivesse jovem como eu estava naquele tempo, porque a promessa de Deus se cumpriu na minha vida. Que você possa meditar nessa palavra e ter a certeza que enquanto você viver, é tempo para que a promessa de Deus se estabeleça na sua vida. Que você não venha desistir, que você venha crer, que você venha firmar os pés naquilo que Deus fez para com você, na promessa que Deus estabeleceu para a sua vida, para o seu filho, para a sua mulher, para o seu marido. Muitas vezes você olha para a sua descendência, você olha para os seus filhos e muitas vezes estão seguindo caminhos errados, caminhos que não lhe agradam e muito menos aos olhos do Senhor. Mas eu quero dizer, não desista. A promessa de Deus é que se você crer no Senhor Jesus, você e a sua casa será salvo. A palavra aqui usada, a condição de maternidade estabelecida por esse versículo, representa a expectativa de ver o nascimento de uma promessa. Significa gestar uma promessa. A gestação, ela não é rápida, muito pelo contrário, ela demora. Uma criança demora geralmente 9 meses para que ela possa nascer. Às vezes, a promessa que tem para a sua vida vai além dos 9 meses. Talvez anos, talvez décadas. Mas isso não quer dizer que Deus esqueceu de ti e daquilo que Ele prometeu para com você. Eu quero deixar aqui esse versículo para que você possa meditar. Mais uma vez, pela fé, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Deus fiel em prometer, Deus fiel em cumprir. Nesse Dia das Mães, eu deixo uma mensagem a essas mulheres obstinadas que muitas vezes abrem mãos dos seus projetos para se tornarem esposas virtuosas e mães extremamente benevolentes e misericordiosas com seus filhos. Creia, mulher, creia, mãe, no Senhor Jesus, que será salva, tu e a tua casa, os teus filhos e a tua descendência. Essa é a palavra que eu deixo nessa manhã, para que você possa meditar, aprender e ter a certeza que Deus não esqueceu de você.